Olá, tudo bem? Eu sou a professora Mariane Kraviski. Estou aqui para apresentar para vocês a minha palestra nesse evento muito bom que está acontecendo aí nessa semana, o primeiro COED. E eu venho hoje para conversar com vocês a respeito da formação de professores, principalmente pensando na questão do que estamos vivenciando no momento, que tem relação com a pandemia, com os professores que precisaram mudar suas rotinas, sair da sala de aula presencial e gravar vídeos, dar aulas online. Tudo se reinventou, se ressignificou e foi preciso ter essas alterações. Mas o foco, da minha palestra é conversar com vocês a respeito da formação do professor, pensando de como era, como eles estão passando agora e como será pós-pandemia. Então, eu preparei alguns slides para a nossa palestra, então vamos acompanhar aqui na cena, passando então, sou a professora Mariane Kraviski, o título da minha palestra é Formação de Professores para o Uso das Tecnologias Digitais na Educação. Como será o cenário pós-pandemia? Sou professora do Centro Universitário Internacional Uninter e estou aqui para trocar essa ideia com você. Muito bem, pensando então no cenário, nós tínhamos ali o ensino presencial, o ensino tradicional, em que estávamos ali presentes nas salas de aula com os nossos alunos, eles sentados ali enfileirados, o professor à frente, passando conteúdo, desenvolvendo atividades, ali você tendo uma empatia, um sentimento, uma troca de conversa, de olhares, enfim. De repente, nós fomos para um outro cenário em que aconteceu, fecharam as escolas e foram preciso ficar em casa, fazer um isolamento social em que evitar aglomeração é o que é o mais correto no momento para não disseminar a contaminação do vírus. E tivemos que optar emergencialmente para um ensino não presencial. E esse ensino não presencial era algo que não estávamos acostumados a fazer, principalmente os professores da educação básica, em que não trabalham com ensino online, não tem a EAD. Que a EAD, você sabe, é uma modalidade de ensino, principalmente ofertada no ensino superior, porque a nossa própria LDB diz que somente ensino superior e agora estamos aplicando também no ensino médio. Mas a educação básica, fundamental, educação infantil, não se utiliza do ensino online, educação à distância, a não ser que seja emergencial. E foi o nosso caso. Fomos para o ensino não presencial e foi preciso nos adaptar. Então, essa diferença, pegou muita gente de surpresa, principalmente os professores, as escolas, a gestão. Como nós vamos fazer agora? O que eu devo fazer? Como atender esse meu aluno? Vou fechar a escola? Não vai ter ano letivo? Não vão aprender? Vão ficar em casa de férias? Foram muitas estratégias diante dessas incertezas que foram traçadas para que algo pudesse ser feito. Mas a maioria se empenhou e desenvolveu as aulas online, que foi esse ensino não presencial emergencial que tivemos. Pensando nisso, vieram as perguntas, Então, os professores estavam preparados para esse ensino não presencial? E como será que foi a formação inicial desse professor? Não, então, a maioria dos professores tiveram essa surpresa, às vezes não estavam equipados para isso, mudaram totalmente as suas rotinas, fazendo home office das suas casas, atendendo aos seus alunos, fazendo com que a educação no nosso país não parasse. Mas será que a formação desse professor, lá na sua licenciatura, teve alguma disciplina que falasse de tecnologias? Será que teve alguma disciplina que ensinasse ele a educação à distância? Então, são perguntas aí para a gente refletir ao longo da minha fala. Uma reportagem bem recente, que saiu no dia 8 de julho, na fonte do G1, foi um levantamento realizado pela UFMG e o CNTE, diz que os professores entrevistados, 89% desses professores não tinham experiência anterior à pandemia em dar aulas remotas. Outro dado diz que 42% desses entrevistados afirmam que seguem
sem treinamento, aprendendo tudo por conta própria. E 21% dizem que é difícil ou muito difícil lidar com as tecnologias digitais. Então, nós podemos ver através desses dados que a maioria, quase 90% dos professores nunca tinham trabalhado com aula remota. Sim, por quê? No seu curso de licenciatura, ele precisa realizar estágios, mas esses estágios eles são realizados na escola básica. Ele vai à escola básica, né, o que a gente fala no chão da escola, para aprender ali na prática toda a teoria em que ele desenvolve nas suas disciplinas do seu currículo. E quando que ele teve contato com a tecnologia ou ele teve a oportunidade em trabalhar com uma aula à distância? Então, a gente vê que os currículos escolares dos cursos de licenciatura talvez tenham que se adaptar também. Outro dado importante, que eles não têm treinamento, até essa palavra me soa estranha, porque treinamento é mais empresarial, né? Então, não tem formação para isso. Então, se os professores não tinham essa formação inicial, pensamos que devem buscar por uma formação continuada, né? Uma especialização, um curso de extensão, enfim. E 21% acham muito difícil ou difícil lidar com a tecnologia. Com certeza, quando nós falamos de professores que já são nascidos ali anos 70, 80, 90, inicinho dos anos 2000, não tinha tanta tecnologia como nós temos agora. Né? A internet, o smartphone, aplicativos, câmera, som, são tantos aparatos eletrônicos e tanta tecnologia que nos ajuda, mas que não faziam parte do dia a dia do professor. Ele estava acostumado com quadro giz, cartolina, massinha, outros materiais didáticos que eram ali disponíveis para o ensino presencial. Então, esses dados são reais e são alarmantes, pensando que quantos professores estão sofrendo nesse momento. Claro que há 4 meses, mais ou menos, quando tudo parou, foi um ensino emergencial. Agora já está sendo um ensino intencional, em que nós já estamos trabalhando com essa modalidade não digo, mas com esse formato aí por 4 meses, indo para o 5º ou 6º mês. Então, nós já estamos, né, nos adaptando à questão de como trabalhar remotamente, mas ainda assim sentem as dificuldades de como lidar com essa tecnologia. Então, seguindo, nós temos alguns cenários, né? Alguns cenários importantes depois de tudo isso aconteceu. O primeiro cenário, muitos professores não tiveram em sua formação inicial disciplinas específicas de tecnologia ou educação à distância. Então, no seu currículo da sua licenciatura, não tinham essas disciplinas. Ou por ser, né, um curso mais antigo, né, que nem existiam as tecnologias para poderem ser inseridas a esse currículo, ou às vezes o próprio curso de licenciatura não adaptou ainda o seu currículo para isso. Porque se a gente for pensar que para a educação as tecnologias estão aí presentes, os novos cursos, os cursos de licenciatura estão atualizando seus currículos e inserindo disciplinas que abranjam esse tipo de tecnologia educacional, né? As tecnologias que vão fazer parte do dia a dia do professor e que vão estar ali para dar significado à aprendizagem do aluno. O cenário 2 seria, não esperávamos pelo fechamento das escolas e ensino emergencial online. Não, quem diria, né, que no ano de 2020 passaríamos por uma pandemia, de repente todas as escolas fecharam e os professores e os alunos de suas casas tiveram que dar um jeito de aprender e ensinar. Então foram coisas inesperadas. E o cenário 3 é as escolas não estavam preparadas para o ensino não presencial. É verdade, muitas escolas optaram em mandar materiais para os seus alunos, optaram em adiantar as férias, optaram em talvez realizar outro tipo de atividades. Por quê? Porque não estavam preparados nem a gestão e nem os professores para esse tipo de ensino. Então, são alguns cenários que aconteceram nesses últimos tempos e que nos preocupam, pensando que se venha a ocorrer isso novamente, a gente tem que estar preparado, não é mesmo? Então, vamos lá, seguindo. Eu faço uma pergunta, né? Aula à distância agora, né? Como pensar no ensino e aprendizagem em meio a uma pandemia? Então, nós vivenciamos isso, estamos nela ainda.
Então, tem muita coisa a pensar principalmente na formação desses professores, porque são eles que estão fazendo muito, né? Se nós pensamos hoje em professores, nós sabemos que eles estão fazendo demais, mais do que poderiam ainda, né? Estamos aqui na frente às câmeras, né, conversando, dando o nosso melhor e fazendo com que a educação não pare. Mas como lidar com isso? Então, nós temos algumas situações também. A situação número 1 diz o seguinte: professores passaram a produzir materiais, conteúdos e aulas online, né? Coisa que não fazia parte do seu dia a dia, que era diferente de você corrigir cadernos, fazer, né, alguma atividade mais prática, mão na massa. De repente, tivemos que parar tudo e produzir de uma maneira nunca antes realizada. Situação 2, alunos estudam de suas casas, né? Então, nós temos aí todas as nossas crianças estudando de suas casas. Pais ajudando, né? Atividades sendo realizadas em casa. Às vezes até a gente tem que pensar e lembrar que tem crianças que não têm acesso. Então, são outras medidas que devem ser tomadas para que essa criança não fique sem estudo. Que também a gente já chegaria num outro tema, mas pensando que eles estão de casa estudando. E a situação 3 é: alunos estão sem aulas e professores perderam seus empregos. Então, nós temos essa visão também. Por quê? Porque não houve uma preparação, por ser algo emergencial, aconteceu de repente fechar tudo e, claro, alunos ficaram sem aula e professores perderam seu emprego porque a escola fechou ou porque substituíram todos os professores por aulas do município que está sendo gravada, que estão sendo transmitidas, ou essas escolas que tinham ali auxiliares e que não precisa mais, esses professores perderam seus empregos. Então, são as coisas que aconteceram durante a pandemia, as situações que vieram a acontecer e que mostraram que muita coisa mudou. E chegamos, então, na questão da formação do professor, que é o tópico principal aqui da nossa conversa, né? Professores têm formação inicial e formação continuada. Então, qual que é a diferença da formação inicial e da formação continuada? A formação inicial é o curso de licenciatura. É quando você vai lá fazer a sua primeira graduação, né, em que você está aprendendo ali, vai aos estágios obrigatórios, né, desenvolve a questão da teoria e da prática, descobre, né, todo o teu conhecimento e faz essa ponte aí, conhecimento, prática, e se forma professor. A partir do momento que você é licenciado, você já pode, né, trabalhar nessa profissão. E a formação continuada é o depois. É você pensar que você pode continuar com uma especialização, realizar um mestrado, um doutorado, fazer cursos de extensão, cursos de formação, né, buscar conhecimento. Então, a questão da formação continuada não é só você, né, fazer especializações, mestrado, doutorado, mas você pode participar de congressos, você pode participar de pesquisas, participar de extensão, né? São os pilares do ensino superior e é aí que a gente diz: o professor nunca para de estudar, porque muda, né, uma questão, mudam as questões, tem coisas novas acontecendo, então a gente precisa nos atualizar. E claro, as leis também mudam, né? Incluem coisas novas nos currículos, documentações novas, e a gente precisa acompanhar todas essas mudanças com a nossa formação continuada. Então, não pense que o professor terminou a licenciatura, estaciona ali. Não, pelo contrário, nós nunca paramos de estudar e continuamos sempre atualizando-nos para que levar todo esse conhecimento aos nossos alunos. Então, quando eu falo sobre a questão de se atualizar, a questão da formação dos professores, é importante lembrar o quê? Que nós temos a Educação 5.0, que está aí, né, no nosso século XXI. E o que é a Educação 5.0, né? Ela integra o desenvolvimento socioemocional e o mundo da tecnologia para que os alunos saibam fazer a gestão das informações para transformá-la em conhecimento. Então, nós já passamos pela Educação 4.0, que tem relação com a transformação digital, que a gente até fala com a quarta revolução industrial, que é a tecnológica, em que foram inseridas tecnologias na nossa vida. Hoje nós vivemos de tecnologias
Quem hoje não tem um smartphone, né? Não tem uma conta na rede social, não faz um pedido de comida pelo aplicativo, né? Várias pessoas estão se acostumando com essa tecnologia e elas já fazem parte também da educação. Então, a educação 4.0 foi quando a tecnologia surgiu na educação. A educação 5.0, ela vem para o quê? Para os professores e alunos trabalharem com a questão do desenvolvimento socioemocional para saber lidar com tudo isso. Porque agora nós temos uma gama de informações imensa, né? Que chega sempre, todos os dias, todas as horas, e precisamos filtrá-las, saber o que é correto, o que não é, e trabalhar e transformar esse conhecimento dos nossos alunos. Então, nós vamos aliar tanto a tecnologia quanto o socioemocional para conseguir lidar com tudo isso que acontece na nossa geração, né? Que vai evoluindo e trazendo cada vez mais novidades ao nosso campo de ensino. Falando de educação 5.0, a gente já pensa nas competências do século XXI. Eu escutei outro dia uma historiadora muito famosa do Brasil que disse que a pandemia vai marcar o início do século XXI. Né? Por mais que nós já estamos na segunda década de 2020, início da segunda década desse século XXI, a pandemia vai marcar. Por quê? Porque até então nós estávamos continuando vivendo igual ao tradicional, ao de sempre. Claro, sempre trazendo coisas novas acontecendo, mas ali a gente estava naquele ritmo. De repente, aconteceu uma pandemia, tudo parou, tudo se transformou e nós dependemos muito mais hoje da tecnologia e da internet para interação com as pessoas, para informação, né, para comunicação. Então, com certeza que essa pandemia vai ser um marco de divisão aí do início do século XXI. E nisso nós pensamos nas competências do século XXI, que são quais? Né? É um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que preparam os alunos para a vida acadêmica, profissional, pessoal e em comunidade. Então, as competências do século XXI vai pensar quais profissões que teremos no século XXI. 2030, daqui 10 anos, quantas novas profissões nós teremos, né? Relacionadas à tecnologia, relacionadas a conhecimentos, relacionadas a outras habilidades e competências. Então, nós temos que pensar nessas competências para o século XXI, para lidar também com os nossos alunos e trabalhar com eles todas as questões da educação. E nisso, eu trago para vocês um pensamento da nossa base comum, Base Nacional Comum Curricular. As competências gerais da BNCC. Vocês já deram uma olhadinha? Nós temos 10 competências e todas elas, né, sempre vai ter a relação cultural, comunicação, cultura digital, empatia. São várias competências que vão mexer com o socioemocional do nosso aluno, com a aprendizagem dele, com o uso das tecnologias. Então, são 10 competências que vêm trazer diferentes habilidades para os nossos alunos e isso é muito importante. Então, você pensar a educação 5.0, mediada com tecnologia e você ter essa capacidade socioemocional para lidar com isso, é a nossa BNCC que está aí, que aos poucos está sendo implementada para que nós tenhamos aí um belo de um currículo e trabalho com os estudantes. Então, você, pensando na educação 5.0, BNCC, você, professor, vai ter que atuar com todas essas informações. Então, aí que está a importância, né, desse cenário pós-pandemia de formação. Então, além de você ter que obter todo esse conhecimento em tecnologia, vamos falar também das metodologias ativas, do ensino não presencial, do ensino online, tudo isso vai trazer para você essa questão de você trabalhar com a BNCC, porque é ela que vai ser implementada. Então, são essas competências e habilidades que serão adquiridas nessa formação continuada pós-pandemia. E também digo, aproveitar muito bem esse momento de pandemia, que a gente tem mais, mas às vezes pode ser que sobre um tempo para se aperfeiçoar, para fazer uma formação online, aproveitar que várias pessoas estão aí dispostas, né, a contribuir com conteúdos, com informações importantes e fazer com que todo esse conhecimento que está sendo adquirido, né, ajude nessa formação e nesse entendimento do que nós teremos aí. Então, vamos lá para alguns cenários pós-pandemia para os professores, né? Então, nós temos lá a formação inicial,
que é buscar por cursos de licenciatura com currículo atualizado, né, pensando que quais faculdades aí pelo Brasil que atualizaram seus currículos, que estão ofertando conforme diz o MEC, conforme diz, né, as nossas, os nossos documentos em que o professor precisa ter, né, um certo domínio com tecnologia, se ofertam disciplinas que ensinam o professor a usá-las corretamente e adequadamente, que talvez ensine os professores a lidar com uma câmera. Será que existem faculdades com esse tipo de currículo? Às vezes você pode buscar uma segunda licenciatura, não é mesmo? E ir atrás de novas, vamos dizer, conteúdos e algo que venha enriquecer aí o seu conhecimento. A questão da formação continuada, né? Buscar por formação da área específica. Eu sou formada num curso de graduação, licenciatura, mas eu quero buscar algo a mais sobre metodologias ativas, ou sobre o ensino híbrido, sobre tecnologias na educação. Então, você pode ir atrás de especializações, que existem muitas, que tratam de toda essa temática importante aí para nossa época. A pesquisa e a extensão, você participar de pesquisas, congressos, eventos, escrever artigos, capítulos de livros. Toda a pesquisa, esse embasamento teórico faz com que você cresça também e descubra novas estratégias, novas teorias que podem ajudar na sua formação. Então, a pesquisa e extensão, junto com o ensino, é os 3 pilares do ensino superior. Então, é tão importante quanto a questão do ensino, é você ir atrás da pesquisa e extensão, buscar um curso de extensão, aproveite o momento com tantas lives que estão acontecendo, tudo isso enriquece com certeza a parte teórica e seu embasamento para lidar com toda a teoria nova a ser adquirida. E a praxis, né, que é aliar a sua pesquisa, a sua prática com a sua teoria. Quanta coisa você aprende, mas será que você coloca tudo em prática, né? Eu descobri novas metodologias, novas estratégias, vamos pôr em prática. Você testa com uma turma, faz teste com a outra, tudo isso vai ajudar com que você tenha talvez um engajamento melhor, vai descobrindo quais também são as suas habilidades, as suas facilidades ou dificuldades. Então, você conseguir trabalhar essa prática e a teoria, tudo que você está aprendendo em pesquisa, extensão e ensino, na prática. Eu vou tentar ali com aquela turma, ou tentar com aquele aluno, tentar de alguma maneira fazer com que tudo isso seja, né, desenvolvido e que venha fazer o seu crescimento. Então, é essa questão que venhamos aqui a discutir, a questão que nós temos que pensar que aí um cenário pós-pandemia na formação do professor é buscar conhecimento, né? Então, para a gente não levar mais um susto, né, pensar que novamente possa ocorrer alguma coisa tão diferente como agora, né? Escolas fechadas, professores em casa, alunos em casa, aulas online, câmera, vídeo, áudio, né? Você ter que virar técnico, diretor, ator e descobrir tantas coisas novas que você precisa ter habilidade. Então, por que não, após uma pandemia, aí você buscar a questão da formação? Então, por isso é importante o professor, né, pensar nisso, né? Não ter medo de mudança, mas ir atrás desse conhecimento. Eu acredito que tudo isso vai fazer com que seja melhor e que o professor consiga desenvolver melhor as suas atividades e não passe por mais um medo, uma mudança como essa, não é mesmo? Então, são coisas que a gente precisa falar nesse momento, né? Então, eu sou a professora Mariane Kravitzky, deixo aqui alguns contatos meus para caso vocês queiram conversar comigo depois, tirar alguma dúvida. As minhas redes sociais que vocês podem seguir, né? Estou disposta a ajudar vocês, a dar dicas, né? Aproveitando o momento, estou também compartilhando muito conteúdo, porque nessa hora a gente precisa ser amigos, né, dos professores, temos que nos unir nas nossas comunidades e compartilhar informações. Então é isso, eu espero que tenha sido esclarecedora a nossa conversa, né? Pensar na formação do professor é pensar na gente. Eu falo, é formar-se para formar. Então, quanto mais eu me formo, mais eu estou pensando em formar aquele aluno, em formar outras pessoas. Então, fica aqui um grande abraço e nos vemos uma próxima vez. Obrigada.